Glória e todo louvor sejam dadas ao Senhor. Como Deus é lindo, que alguém já disse uma vez que o lugar que mais se tem talentos é dentro de uma igreja. Gente, que céu na terra é esse início de noite que nós estamos vivendo. Sejamos todos bem-vindos, você desta região, você que foi convidado para estar aqui conosco, que a presença de Deus que já está nesse lugar, ela possa só afirmar algo que está aí já dentro de você, amém? Junto comigo está a pastora Simone. Pastora, fica de pé para os irmãos verem você. Essa é a pastora Simone, ela trabalha como secretária no estado de São Paulo. Muito obrigada, viu? Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu sou a pastora Lourdes, eu sou esposa de um homem muito bonito, de um homem muito charmoso. Se você não defender seu campo de lentilha, meu amor, ninguém defende. E eu sou uma mulher muito abençoada, porque eu casei com um homem bom, amém? Eu vou falar uma coisa, quando eu era bem jovem, já faz um tempo já, mas eu era bem menina, eu vi a luta da minha mãe, lutando com meu pai que tinha problema de bebedeira, sabe? Então dentro de mim eu tinha um clamor. Eu não sabia ainda que era um clamor, mas eu tinha um medo dentro de mim, então eu tinha um desejo. E eu dizia para Deus assim, não me deixe casar com um homem que tem problema com bebida, e nem com um homem bravo, porque eu tinha muito medo de gritaria, essas coisas. Mas aquela palavra, né? Aquilo que você teme é aquilo que às vezes você atrai. Na minha infância, o meu pai, falando assim do meu pai, dá a impressão que eu estou falando de um homem qualquer, e não é verdade. Meu pai foi um homem muito honrado nessa terra. Ele não está mais aqui conosco, ele já foi para a glória. Mas o meu pai, devido à pressão da vida e à opressão no reino espiritual que havia na vida dele, ele não sabia discernir, porque ainda ninguém tinha pregado para ele. Ele não sabia o poder da palavra ainda. Então ele trabalhava o dia todo, era um grande trabalhador, um caráter maravilhoso. Porém, no final da noite, no final da tarde, quando ele chegava do serviço, ele passava em frente de um armazém, de uma venda antigamente, de uma venda, e sempre tinha alguém que dizia, venha cá, eu te pago uma marvada. Aquela marvada, acho que é assim, aquela marvada era suficiente para fazer uma família passar a noite em claro, com um coração fora do peito, com muito medo, de muita opressão. E a minha mãe, por ser mulher, sentiu-se na obrigação de procurar uma ajuda. E ela procurou ajuda na magia. Então juntou-se o poder do álcool com o poder da magia. Então você imagina onde eu cresci. Então eu cresci com meu coração muito apertado, com muito medo, com muitas inseguranças. Aí eu dizia para mim, na minha devoção, que eu sempre fui religiosa, eu dizia, não me deixa casar com um homem bravo, que beba, e nem que bata também. E Deus, Ele foi tão generoso, irmãos. Eu pedi errado, devia ter pedido um marido rico, né? Mas esqueci desse detalhe, ô lasqueira, viu? Pedi, e o Senhor me deu um homem bom, sabe? Um homem que tinha menos que eu, na época. Um rapaz alto, esguio, era até meio tortinho de magro, hoje não é mais, né? O tempo muda, gente, né, irmãos? O tempo é mesmo, né? Muda. E a gente tem que estar aberto para as mudanças que ocorrem no nosso físico, na nossa aparência. Porque senão nós vamos ficar chorando uma vida inteira por não sermos mais quem éramos. Gente, a maturidade, ela traz consigo estabilidade, segurança e bem-estar. E nós estamos reunidos nesta noite aqui, um encontro regional de mulheres, e que os homens puderam vir, que as crianças puderam vir. Então sejamos todos bem-vindos. Por que eu estou dizendo isso? Porque se o microfone pudesse passar por nós, cada um de nós temos uma história. Mas o fato de circunstâncias vividas não querem dizer que vai ser o destino de cada um de nós.
O fato de você não ter tido, não quer dizer que você nunca vai ter. O fato de você ter sido oprimido, não quer dizer que você vai viver a vida toda oprimida. Não. Nós estamos diante de um Senhor que tudo sabe, e que tudo conhece, e que tem o poder nos céus e na terra para estabelecer. Os meus pais foram libertos, num domingo de tarde, o meu pai foi liberto. A minha mãe foi liberta de todos aqueles problemas espirituais, e eles se converteram, eles entregaram as suas vidas para Jesus. E nenhum dos dois sabiam nem ler e nem escrever. Mas a minha mãe, de coração um pouquinho mais duro, não que mulher seja, mas minha mãe era uma mulher de coração mais duro, ela disse, eu não vou aprender a ler. Mas agora você tem Jesus, mãe, vamos estudar. Não quis. Mas o meu pai foi para a escola. Ele foi para a escola aprender a escrever o nome dele. E quando ele se animou, pastor Andréia, sabendo escrever o nome dele, João, ele disse, eu vou pregar o evangelho. E ele começou a fazer cultos familiares, pastor. Ele ia nas casas fazer culto. E quando ele estava pregando, os endemoniados caíam e eram libertos. Você acredita? Quando ele orava, os enfermos eram curados. E tinha na época uns meninos, sempre vai ter os engraçadinhos, né, irmãos, em todo lugar. Meu pai estava lendo a Bíblia de ponta cabeça. E eles diziam, seu João, o senhor está lendo a Bíblia de ponta cabeça. Ele falou assim, mas quando você sabe ler, você lê de qualquer jeito. Ó, irmãos, olha, um homem com pouca conhecimento, né, com pouco conhecimento desta vida, mas um homem instruído, um homem experimentado pela vida. Por que eu estou te contando isso? Eu estou bastante emocionada, mas eu quero dizer isso para você. Eu venho aqui não com um objetivo, viu, pastor? Não com o intuito de ensinar nada. Porque eu acredito que todos nós que estamos aqui somos pessoas que já estão instruídos na palavra. Estamos na presença de Deus semanalmente, mês após mês, anos após anos. Mas se você me permitir, eu pedi ao Espírito Santo para Ele me usar nesta noite, para trazer a sua memória, para vos fazer lembrar de que algo novo Ele ainda vai fazer no nosso meio, algo maravilhoso Deus vai fazer. Que livramento Deus deu para você. Bendito seja o Senhor na sua vida, e pela sua posição, pelo seu posicionamento, o Senhor cuidará da sua peleja e te dará vitória em nome de Jesus. Sabe, irmãos, a gente às vezes só quer ver o que os olhos mostram, mas nós somos homens e mulheres espirituais, e o Senhor quer nos dar visão ampliada de tudo aquilo que estamos vivendo. Não adianta olhar para a circunstância que você está vivendo e achar que é o seu fim. Não é o fim. Se todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que buscam e amam ao Senhor, isso que nós estamos atravessando, que não é agradável, é para a glória de Deus. E a hora que você for contar que você viveu, outros vão ouvir e vão poder crer, porque esse é o intuito da igreja, de levar as boas novas do Senhor. E sentados mesmos, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías. Glória a Deus, glória a Deus. No profeta Isaías, capítulo 40, nós vamos ler um texto que nós sabemos todos de cor, né, irmãos? Mas vamos ver o que o Senhor tem para nós nesta noite. Diz assim o versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas agora é para nós, hein, ó. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Vamos orar. A tua palavra, ela é poderosa. A tua palavra é bendita, Senhor.
ela é apta para discernir a intenção e o propósito do coração do homem. E nesta noite ela foi lida. Fale conosco. Se porventura, Senhor, no nosso meio houver alguém caído, levante essa pessoa hoje. Se houver alguém exausto, a ponto da exaustão, cansado, renova essa vida hoje, pelo poder da tua presença, pelo poder da tua palavra. Oh meu Deus, se houver alguém sem esperança, abre os olhos desse entendimento, destapa esses ouvidos e ministra a tua vontade, Senhor. Nós oramos e pedimos a tua bênção, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos, queridos. Quantas coisas, quando a gente se encontra, quantas coisas que a gente gostaria de falar. Mas quando nós pegamos o Evangelho de São João, no capítulo 14, que Jesus chama os seus discípulos e fala assim para eles: olha, não se turbe o vosso coração, ou seja, não preocupe o coração de vocês. Eu vou para o Pai, mas quando eu for, eu não vos deixarei órfãos, eu não vos deixarei só. Quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo, e Ele vos convencerá do pecado, do juízo, nesse tempo. E aqui estamos nós reunidos. Grandes coisas Deus tem feito no nosso estado, irmãos. Nós somos abençoados por morarmos no estado de São Paulo. Eu não sei em qual bairro você mora, em qual comunidade você mora, mas você está no estado de São Paulo. Eu não posso falar de outros estados, mas do estado de São Paulo eu posso dizer, há uma grande cobertura sobre a sua vida, sobre a sua cidade, sobre a sua região, e há um mover sobrenatural, há um mover sobrenatural. E quando Jesus chama os discípulos e acalma eles, dizendo para eles: não fiquem tristes, não entre em desespero quando eu for embora. Quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. Só que às vezes, irmãos, aqui eu não sei, mas acho que é só lá na região da onde eu sou, lá de Piracicaba. Às vezes a gente esquece, quer se ter uma amnésia em esquecer de que nós não estamos sozinhos. Quando uma situação bate na nossa porta, nós pensamos já ser o fim. Quando nós começamos a passar por algumas provas, nós pensamos: acho que é melhor mudar de igreja, porque a nossa igreja não tem mais o mesmo poder de antes. Ora, vocês aqui não, mas quantas vezes eu já ouvi isso, e quantas vezes eu já fui para minha casa, entristecida, de procurar membros na igreja. Onde está o irmão? Onde está fulana? Ih, pastora, eles não estão mais com a gente, eles mudaram de igreja porque aqui não tem mais poder. Olha só, como isso é triste, porque as pessoas pensam que o Senhor está lá onde tem vento, o Senhor está lá onde tem barulho. Não, o Senhor está em todos os lugares. O Senhor, Ele está em todos os lugares, e o Senhor está aqui nesta noite, não só porque eu vos estou falando, porque Ele é Deus onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é Deus forte, Ele é poderoso. E no mesmo livro de João, capítulo agora 15, Jesus fala assim: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vocês. Detalhe, às vezes a gente quer se gabar de achar que, nossa, nós somos as pessoas. Não somos. Foi o amor de Deus que nos alcançou, foi os favores de Deus que nos alcançou. E Jesus fala isso: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e eu vos nomeio. Ou seja, tudo que nós vimos aqui nesta noite participando, e tudo que eu estou vendo, gente orando, gente trabalhando, isso tudo, sabe o que é isso? É o Senhor dando talentos para a gente, é dando disposição para a gente, porque se o Senhor não animar o seu povo, a gente já teria desistido, irmãos.
a gente já teria desistido. Mas quando nós vamos para a luz da palavra, olhe o que a palavra, no mesmo capítulo, acho que João 15 ali, Jesus fala, ou está fazendo a oração sacerdotal, capítulo 17, ele fala, eu não oro somente por vocês que estão aqui, mas eu oro por aqueles que não me viram e crerão a si mesmo. Jesus estava falando de nós não vimos, mas nós cremos. E por que nós cremos? Porque o Espírito Santo de Deus abriu os olhos do nosso entendimento, destapou os nossos ouvidos e tem nos colocado esse reino, o reino de Deus é um reino bendito, é um reino que se nivela, pastor, se nivela mendigos com os príncipes, nós nos assentamos à mesma mesa. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Dá a impressão que aqui dentro, dá a impressão que se fosse só isso aqui estava bom, mas lá fora, tem muita gente precisando de nós, tem muitas famílias precisando da nossa oração, pessoas precisando da nossa pregação, pessoas precisando da nossa visita, pessoas precisando do nosso abraço. Não é só a igreja ter uma área social em levar alimento, isso a prefeitura faz. A igreja faz isso com maestria em dar alimentos também. Mas eu vou dizer algo, a igreja não pode somente dar alimento, roupa, para cobrir e saciar uma fome de um corpo. A igreja, ela tem o poder de levar coisas maiores do que os nossos olhos estão vendo. Nós somos o grupo missionário de mulheres no estado de São Paulo, e nós temos a missão de levar esse evangelho de boas novas. Quando você passa perto de um casebre, você fala, coitado, eu vou levar algo para ele. E quando nós passamos perto de mansões, nós pensamos aquelas pessoas não precisar de nada. Todos precisam vir ao conhecimento do nome bendito de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Mas para a igreja fazer isso, a igreja tem que se antenar e não perder o foco. Nós que somos homens e mulheres de Deus, nós que temos depositado a nossa vida neste altar, nós estamos gastando a nossa vida em prol desse evangelho, estamos depositando. Tem pessoas aqui que não cuida só da limpeza, ela cuida da limpeza, ela cuida dos instrumentos. Se precisar dela no louvor, ela vai no louvor. Se precisar dela no diaconato, ela vai no diaconato. Se precisar dele acompanhar o pastor, ele vai. Nós somos 1001 utilidades e nem somos bombril, hein? Irmãos, nós temos funções. Só que Satanás, o príncipe deste mundo, ele é ardiloso, ele é teimoso, ele não desiste. A Bíblia diz em João 10:10, que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Irmãos, e aí a gente pensa assim, mas ele tem mesmo matado, ele tem mesmo destruído vidas, nossa, tem mesmo. Porque quando nós não queremos nos envolver, nós nos colocamos em um patamar e achamos que estamos livres do bem e do mal. Não, irmãos, nós estamos em uma grande guerra. Nós estamos todos em meio a uma grande batalha. E diante dessa grande batalha, a quem nós nos reverenciamos? A quem nós nos humilhamos para pedir socorro? Quando nós vemos Satanás destruindo vidas, nós pensamos que é só gente passando aperto, pessoas enfermas. Não, Satanás quer bloquear a nossa visão. Ele quer que nós olhemos somente para nós mesmos. É uma pena quando nós caímos nessa situação. Satanás ele é expert em fazer com que a igreja fique em briga entre ela mesma,
Pessoas com ciúminho daqui, pessoas com ciúminho dali, não é o caso aqui, pelo amor de Deus, mas com ciúminho ali, aquele ali canta melhor, aquele ali toca melhor, esse aqui prega mais, esse aqui prega menos. Eu não estou aqui para falar quem faz mais, quem faz menos, mas eu estou aqui para dizer que existe uma grande guerra contra nós, e nós temos que nos encher da presença de Deus, e dizer: eu estou nesse mundo, mas eu não sou mais desse mundo. Eu sou uma propriedade santa, exclusiva do reino. Irmãs e irmãos, é como uma casa, lutar cada um em uma direção. Uma casa é composta de cabeças pensantes, o homem, a mulher e os filhos. Quando essa mulher, ela começa a se posicionar para liderar, ela até vai liderar, mas ela vai ter consequências lá na frente. E quando esse homem também se ausenta em não assumir o seu posicionamento, ele também vai ter consequência. Nós temos que cuidar da nossa casa. Marido, você é o cabeça da sua casa. Você é o sacerdote da sua casa. Mulher, você é auxiliadora do seu esposo. O seu papel é ao lado do seu marido. E quando o seu marido falar, você silencie-se, por favor. E quando você, homem, estiver falando, a mulher vai ter o tempo dela de falar. Sabe, filhos, não irritei os vossos pais. Não irrite os seus pais, filhos. E pais, por favor, não irrite os seus filhos. Nós temos que agir no amor, irmãos. Nós temos que agir na bondade, na misericórdia do Senhor. Porque o príncipe deste mundo, ele quer deixar em nós coisas que nós trouxemos lá do passado, e o nosso passado, ele já não existe mais. Em 2 Coríntios, pastora, 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se tem feito novo. Cadê o novo na nossa vida? Lorandalabaxê, glória a Deus. Irmãos, não adianta estar servindo a Deus hoje, nesse período de graça, preocupado com o que você deixou no passado. O seu passado não vai mais. Lembra um dito popular: águas passadas não movem moinho. O que foi passado já ficou para trás. Agora nós temos o hoje para tomar a decisão de um novo futuro. Nesta noite eu profetizo sobre esta igreja, sobre esta região, sobre as nossas vidas, disposição para se levantar e profetizar, que nós tenhamos força de ter poder de escolhas diante de quem pode mudar a nossa história. Porque você falou dos seus pais. Se o meu pai, um homem na época analfabeto, não tivesse tido sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, hoje a minha vida poderia ser outra. Pais que estão aqui, quando nós nos reunimos na presença de Deus, nós não estamos reunidos porque somos religiosos, nós estamos reunidos porque nós somos crentes. E todas as vezes que nós nos reunimos para melhorar. Não adianta chegar em casa e dizer: a palavra caiu bem para o fulano lá. A palavra caiu bem se a fulana tivesse ido, né? Se fosse para fulana e para o fulano, eles estariam aqui. A palavra é para nós. O conserto é para a minha vida, é para a sua vida. Eu vou contar uma experiência que eu tive hoje. Não tem graça, irmãos, mas eu fiquei muito envergonhada. Se eu não contar, não sou eu, tá bom, irmãos? Nós temos um netinho de 4 anos. E agora em setembro vai vir mais uma menininha, para a glória do Senhor. Amém. E nós ensinamos muito sobre palavras, o poder da palavra. E eu estava muito afoita, correndo com tudo, porque quem não correu para chegar até aqui? É corrido, né, irmãos? Não pensa que só na vida da sua vida é corrida, na vida de todo mundo. Todo mundo tem que deixar uma casa mais ou menos arrumada, tem que deixar mais ou menos uma comida pronta, porque outras pessoas estão lá, não é mesmo?
Olha, ai, que responsabilidade nossa, não. Ai, meu pai. Olha o que houve. Meu netinho passou por lá. E ele estava lá brincando, ele dizia, você vai viajar? Ele acha que viajar é ficar dias fora. Eu falei, a vovó vai viajar. Mas assim, você vai viajar? Eu falei, vou viajar. Mas amanhã, de noite eu já estou aqui. Amanhã você vem aqui que eu estou aqui. Você imagina se a gente conversa pouco, a gente trola um pouco um do outro, né? Ele disse assim, ele estava lá brincando. E eu afoita com as coisas, arrumando. E eu tenho uma cachorrinha. E quem tem cachorrinho sabe que dá um trabalhinho, né, irmãos? Tudo bem? A minha cachorrinha estava latindo muito. Eu falei, o síndico vai vir aqui. Vai vir aqui que essa cachorra não parar de latir. E eu muito acelerado, vocês não vão ficar decepcionados comigo? Vou falar. Eu falei assim para minha cachorrinha, cala a boca. Cala a boca, sua cachorrinha, sem vergonha. Briguei com a minha cachorra. Eu falei com ela. E fui fazer minhas coisas. Eu olhei para trás, eu senti 2 olhinhos em cima de mim. Olha o meu netinho, gente. Eu falei, o que foi? Você viu o que você falou? Eu falei, o que eu falei? Falou aquilo que não pode. Eu falei, o que não pode? Eu posso falar? Eu falei, pode. Você falou, cala a boca. Eu falei, a vovó estava um pouco acelerada. Então, para, vovó, pede desculpa para ela. O menininho tem quanto? 4 aninhos. Nós queremos dar exemplo para as pessoas de fora. E esquecemos que dentro da nossa casa tem uns menininhos, umas menininhas, com o olho desse tamanho em nós. E eles vão tomar as decisões baseados naquilo que nós somos. Não é tremendo, não é sério demais isso? Eu tenho medo dessas coisas, gente. Eu abaixei, pedi perdão, falei, a vovó estava preocupada, me perdoa. Ele falou assim, não fala mais. O que a gente fala para ele? Ele falou. Então, o exemplo se arrasta. E quantas vezes, às vezes, como crentes, nós achamos que um palavrãozinho de vez em quando não faz mal. Falou. Vá, acho que não tem quem fala. Eu não estou falando das pessoas. O Senhor está falando de nós. A Bíblia diz assim, pastor, que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis diante de ti. Nós somos pessoas que oramos por milagres. Nós somos pessoas, vê se você se enquadra aqui, se você se identifica. Nós somos pessoas que oramos para que haja o sobrenatural. E quem nós somos? Que fonte, pastora, nós somos? Nós somos fonte de água boa ou nós somos fontes de água amarga? Mas é que esse mundo está muito mal. O mundo está muito tenebroso. Mas eu quero lembrar você de algo. Nós estamos aqui, mas nós não somos mais daqui. Nós só estamos aqui, mas nós não somos mais daqui. Por isso que é importante, de tempo em tempo, os líderes dizer, vamos nos reunir, vamos nos santificar, vamos nos retratar, vamos confessar o nosso pecado. Em 1 de João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, pecado perdoado é o pecado quando ele é reconhecido e abandonado. Abandonemos o pecado, abandonemos as más práticas, abandonemos palavras torpes, que haja em nós um espírito de verdade, que o Espírito de Deus esteja em nós, a ponto de quando nós estivermos cultuando, o sobrenatural passe por nós como um rio de Deus, os enfermos sendo curados, os problemáticos recebendo estratégia, porque esta é a função do Espírito de Deus aqui na terra.
Olha a seriedade. Desculpe se eu não estou sendo muito agradável, mas é o que está no meu espírito. E a palavra diz assim: Ele fortalece o cansado. Tem tantas coisas que querem roubar a nossa alegria, o nosso ânimo, o nosso vigor. Se Satanás pudesse dizer assim, ó, eu vou confundir a mente dessa pessoa. Ele até tenta. Quantos de nós não temos tido confusão mental? Pastor, acho que eu estou ficando doente, rejeita isso, manda embora, em nome de Jesus. Quantas vezes nós estamos assim, eu estou tão cansado, que eu não aguento mais. Muitos de nós estamos cansados, sabe por quê? Por causa das nossas palavras. O que nós temos dito. Você acorda de manhã e fala, nossa, mais um dia, eu estou tão cansado. Nossa, eu vou ter que trabalhar de novo. E saber que tem milhões de pessoas na fila procurando emprego. E falta em nós como igreja gratidão para dizer obrigada, Senhor, porque eu ainda tenho uma porta aberta diante de mim. Você já imaginou uma família que não vive debaixo dessa graça? Que não tem essa bendita esperança que nós temos, de hoje está difícil, mas amanhã vai melhorar. E quem não tem essa palavra profética liberada, está se alimentando do que, irmãos? Ninguém se alimenta do vento, ninguém se alimenta do nada, mas a igreja está estribada na base dela. A base da igreja é rocha, e a rocha é Cristo, o Senhor. Aleluia, dá glória a Deus. Glória, andalabassori, andalabassa. Olha o que diz. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Está se sentindo extremamente cansado. Está se sentindo extremamente esgotado. Você precisa de um renovo. E esse renovo está aqui nesta noite, neste ambiente, nessa casa de oração. Olha o que diz a palavra: até os jovens se cansam e ficam exaustos. Quantos jovens se suicidando? Quantos jovens perdendo a graça de viver, não tendo perspectiva de futuro? Os jovens não conseguem acreditar que ele está estudando, que ele vai se formar, que ele vai ser um grande profissional. É roubado dele a expectativa de um futuro promissor. Mas assim diz o Senhor para os nossos jovens, assim diz o Senhor para nós nesta noite, e ouça isso em Jeremias 11:29, assim diz o Senhor: sou eu quem conheço os seus caminhos, eu é que sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de paz e não de mal, prometo em dar a vocês um futuro promissor. Nós teremos um futuro abençoado. Não fique com medo, eu vou ter doença, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Nós vamos ter o que precisar ter, mas dentro de nós existe uma fonte inesgotável, uma fonte de poder. Ela não se esgota, ela não se acaba, ela se renova milagrosamente. Glorandalabachei. Para de preocupar. Para de desistir hoje com medo do que preserva o futuro. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Os nossos dias estão nas mãos de Deus. A Bíblia diz que para onde fugiremos nós? Salmo 139, se eu for no mais profundo, lá o Senhor está, e se eu for no mais alto, ali o Senhor também está. Então para onde fugiremos? Eu decido não fugir da presença de Deus. Eu decido nesta noite dizer para o Senhor: eis-me aqui com o que sou e com o que eu não sou, e haja em mim, haja na minha casa, haja na minha família, segundo o teu querer, em nome de Jesus. O Senhor é o único que tem poder para despedaçar o jugo. Eu vou contar uma experiência que eu tive. Posso, pastor, contar? Posso contar.
Eu espero estar sendo boca de Deus para você. Orabás. No ano que nós estávamos no auge do Covid, é que a gente esquece, né, irmãos? É que os dias vão passando, o tempo passa, mas a gente se esquece que as igrejas fecharam, né? Que nós ficamos dentro de casa. Muitos dos nossos partiram, foram embora e nunca mais nós vimos aqui nessa vida. Outros ficaram tão aterrorizados que nunca mais voltaram a cultuar. Estão presos em casa, amedrontados. E vocês sabem que o meu marido, o pastor, nosso pastor, ele teve Covid bem alto, porque ele estava no nível de estresse altíssimo. Eu quero dar um conselho para você. Há quem diga que se conselho fosse bom, não se daria, venderia. Mas eu estou no altar. Eu estou no altar do Senhor e eu tenho o compromisso de falar a verdade. Se você está muito cansado, se as suas pernas estão trêmulas, se você tem a impressão de que você tem crise de labirintite, batendo a cabeça até dentro de casa, você tromba nos lugares, ouça um conselho de uma mãe: para tudo. Se trabalha, pede folga, fica em casa, dorme um pouco, se alimenta, renove as suas forças, depois você volta para a batalha. Você não é insubstituível, mas para a sua casa, você é de suma importância. E todos aqui, todos que estão debaixo dessa cobertura, eu proíbo você de querer morrer antes da hora. Se tiver alguém pensando, achando que é melhor morrer do que viver, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu profetizo que nesta noite o Senhor te toque, e Ele renove a sua mente e o seu coração, e você se arrependa, e você peça perdão, e você queira viver uma vida plena, uma vida abundante, porque foi para isso que Jesus veio. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância. Se está faltando algo, o problema não está no céu, o problema não está no pastor, o problema está em nós, porque não estamos crendo na revelação da palavra. Glória andalabaxé. E o pastor passou muito mal, estava entubado, estava aqui em São Paulo, e uma das minhas meninas dava uma notícia toda tarde, e ela usou toda a fé dela. Eu e minha outra filha em casa, de joelho na sala, esperando o resultado da resposta, uma notícia boa. E do outro lado do vídeo, a minha outra filha revestida do dom de fé. E ela dizia todo dia: o pai está cada dia melhor. O pai está cada dia melhor. Mas você conhece os seus, não conhece? Eu dizia: fala a verdade. Ela dizia assim: eu não estou falando o que eu vejo, eu estou falando o que eu creio. Nós não somos homens e mulheres, nós não vivemos pelo que vemos. Irmãos, é duro uma filha falar isso para uma mãe, hein, pastor? Fala a verdade. Nós não vivemos mais pelo que vemos, e nem pelo que sentimos. Nós vivemos pelo que nós cremos. E em quem nós cremos? No poder da palavra. É a palavra. O pastor Billy Graham, doutor Billy Graham, que já falecido agora, ele disse que a Bíblia, as pessoas falam que a Bíblia é antiga, que a Bíblia precisava ser escrita novamente. Ele fez uma afirmativa que marcou para mim. Ele disse: a Bíblia, ela é tão atual, ela é mais atual do que o jornal de amanhã cedo. Ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o nosso caminho. Se você está precisando de direção, se você está em dúvida, não sabe o que fazer, leia a palavra. Entra no seu quarto, fecha a porta, ore em secreto e leia. Mas quando ler, creia. Não adianta só saber, tem que acreditar. O segredo da nossa vitória está na força da nossa fé. E a minha filha dando as notícias: o pai está cada dia melhor. Irmãos, eu não tinha mais como ter diarreia, eu não tinha mais como ter dor no corpo,
Eu já tinha esgotado todas as minhas energias. Eu estava no culto no dia 3. Um domingo foi. Eu estava no culto. Dia 4 foi, uma segunda-feira. Dia 4. Quando eu vi o pessoal louvando, eu sou muito edificada no louvor. Você também deve ser. Mas no dia 4 nós recebemos um pastor na nossa igreja para me ajudar a pregar na campanha dos 12 dias de bênção. E ele não perguntou nada do pastor, eu também não falei. Fiquei quieta e eu estava ali firme. Parece que tem um texto que diz assim: no dia da tua prova, não te mostre frouxo. Quando você estiver passando por prova, não adianta não pentear o cabelo, escovar os cabelos. Tome banho, cuide do seu cabelo, escove os seus dentes, mude de roupa. Não deixe que ninguém perceba o quanto está batida a tua alma. Não te mostre frouxo no dia da tua prova. Quem tem que te vê em secreto, ok? Deus deve estar falando com a gente aqui, hein? Aí, né, pastores? Dia 4, acabou a campanha. O pastor me chegou lá e falou assim: pastora Lourdes, como está, pastor Toninho? Ele não sabia da gravidade. Estava tão normal para ele. Eu disse: o meu marido precisa de um milagre. Ele disse assim: se é de um milagre que ele precisa, é um milagre que ele vai ter. Nossa, mas eu gostei tanto dessa proposta. Eu gostei de alguém me levar. Vai me levar na sala do trono para me dar um milagre, né? Entrou na sala comigo. Vamos até o escritório. Fomos ali. Entrou um casal junto comigo, o casal e o pastor. Quando nós fomos orar, pastora, a gente não ficou de pé, pastora Andréia. Nós não ficamos de pé, nós nos prostramos. Quando eu não vi. A minha filha que entrou na sala sem bater e viu os 4 deitados no chão. Mas dizem que eu chorava muito. Diz ele que eu chorava muito e devia ter chorado mesmo. Eu estava chorando, porque eu não estava chorando. Aqui a bênção, vem, irmã. Só que, aqui, olha o futuro pastor da nossa igreja. Amém, irmã? A hora que eu não estiver mais aqui, que o pastor não estiver mais aqui, ele vai ser o pastor. Ele já está tomando posse, né? Ensina bem ele, irmã. Amém? Olha o que houve. Quando eu estava ali prostrada, assim, chorando, eu disse assim, na minha mente, não falei. Eu disse: agora eu não estou orando pelo meu marido, não estou orando pelo pai das minhas filhas, e não estou orando pelo meu neto. Agora eu estou orando pelo meu líder. Eu preciso do meu líder de volta. Aí fui orando. Quando nós nos levantamos, nos refizemos, o pastor olhou para mim e disse assim: eu nunca vi ninguém. Irmãos, imagina o vexame que foi. Eu nunca vi ninguém chorar desse jeito. Eu pensei, porque não é o seu marido, né? Eu não falei, mas era o meu provedor, irmãs. Eu não sei comprar um negócio. Eu não sei no mercado, pastor, comprar um negócio. Meu marido traz para mim. Eu não sei no banco, ele que resolve. Até agora estou aprendendo, porque vai que acontece, eu vou ficar em apuros, né? Se ele escutar isso, ele vai ficar muito bravo. Irmãos, o pastor que estava junto comigo falou assim, o pastor que orou comigo disse assim: hoje a irmã está vivendo o que está no livro de Atos capítulo 12. Pedro estava em Atos 12. Tiago tinha sido morto e Pedro estava preso para ser morto. E a igreja estava onde? Na casa de Maria, orando. Olha a importância da igreja orar. Olha o que houve. Irmãos, o pastor disse assim: Pedro estava no fundo de uma cela, condenado à morte. Sabe o que ele estava fazendo? Dormindo. Não deixe as suas preocupações roubar o seu sono. Chegou de noite para dormir? Deita e durma. É o Senhor que trabalha em seu favor.
Isaías capítulo 64, verso 4: desde a antiguidade não se viu e não se ouviu falar de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele espera. Espera no Senhor, irmãos, esperemos no Senhor. E olha o que disse, ele disse: o anjo visitou Pedro na cela e disse para ele: acorda, vista-se, coloque a sandália e venha. Diz assim, você pode ler na sua casa em Atos 12, que tinha algumas cadeias que dava de 3 a 4 cadeias. O anjo passava com Pedro e ninguém via, e Pedro achava que ele estava tendo uma visão. É isso que Deus está fazendo com a gente. Tem coisas que você está vivendo, que você está achando assim, mas isso acho que é mentira. Não é mentira, é Deus trabalhando em meu e em seu favor. Aí o pastor disse que lá estava escrito assim. Eu nem sabia que estava lá em Atos 12. Olha que crente miséria. Não, irmão, não sabia que estava em Atos. E o pastor falava e eu assim, ó, falando que sabia tudo e não sabia nada. Mas eu estava diante da minha bênção. O que me importa é que eu não sabia. O que me importa é que eu estava tendo fé para acreditar que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Olha o que aconteceu. Glória a Deus, glória a Deus. Olha o que houve. O pastor disse, irmã Lourdes, o anjo levou Pedro pelas cadeias e as guardas não viram. Quando Pedro viu, ele estava na rua. É aquela passagem que Pedro vai lá na casa e chama, a igreja está orando, a menininha vai lá e fala: quem é? Diz: é Pedro. Ela diz: gente, Pedro está na porta. Não pode ser, menina, Pedro está na cadeia. O que adianta a gente orar, mas não acreditar? O segredo, essa é a chave da nossa vitória. Tem que orar e acreditar que o mesmo Senhor que operou no passado, Ele opera hoje e Ele vai operar sempre. Naquela noite de domingo, o senhor Antônio Carlos Stefani, entubado, em coma, acordou. Frade, acordou. Egoísta. Ele acordou. E cada dia ele viveu o que o pastor disse. A médica chegou e disse: seu Antônio, vou tirá-lo da UTI, porque eu preciso da UTI. Colocou ele numa semi-UTI. No outro dia: seu Antônio, eu vou tirar o senhor daqui, porque o senhor precisa ir para o quarto. Foi para o quarto. No outro dia ele estava no quarto: seu Antônio, não tem onde pôr o senhor. Onde eu vou pôr? O senhor vai embora para casa. Essa é a bênção. Essa é a nossa vitória. Vitória de bênção. Mas, para viver, tem que aguentar o processo. Está disposto a aguentar? Eu sei que está. Eu sei que você não está aqui por acaso. Eu sei que essa palavra, ela vai ser penetrada no seu espírito, no seu coração e nos seus ossos. E você que estava sem vigor, você estava caído, você vai se levantar. Você estava abatido, você vai começar a ter força. Eu vou lavar roupa, eu vou passar roupa, eu vou fazer comida, eu vou me alegrar, eu vou dar uma voltinha no shopping, eu vou comprar um sapato pink para mim, eu vou fazer um negócio, eu vou fazer qualquer negócio, eu vou. É isso, é vida. Nós temos que ter vida na nossa vida. Aguente o processo. Aí diz assim a palavra: mas os que esperam, o segredo de nós esperarmos está aí. Mas os que esperam no Senhor, o mundo fala que esperar no Senhor é coisa de gente fraca, mas nós sabemos que esperar em Deus é a força. A nossa fé é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para aquele que acredita. Olha o que diz a palavra: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águia. Olha isso, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu cheguei aqui, a irmã me disse
que a professora de escola bíblica dela estava ali. Ela me mostrou a professora. Eu fiquei meio assim, falei, será que essa irmã nova desse jeito deu aula para a irmã? Ai, que por um momento eu duvidei do renovo. Deus é que está renovando o nosso físico, gente. Você está achando que vocês estão fortes assim, maravilhosos, porque a genética é boa? É só dar uma olhadinha para quem não está na presença de Deus. Dá uma olhadinha. Irmão, cego é aquele que não quer ver, mas aquele que se dispõe a enxergar, é olhar para você e falar, você é resultado de milagres, você é resultado de providência de Deus. Quantos dias foi difícil, né, pastor, que a gente chegou a pensar, não vai dar, o Senhor disse, aguenta mais um pouquinho, que é mais um bocadinho ainda, nós vamos aguentar, irmãos, você vai aguentar, o Senhor vai dar asas de águia para a gente. E não adianta você querer voar ali no prédio do lado, não. Ele vai te dar asas para você voar em lugares altos. Ele vai te dar uma visão ampliada. Ele vai te renovar. Muitos de nós vão ter que trocar pelagem. Muitos de nós vai ter que desgastar as garras. Muitos de nós vão ter que quebrar o bico. Não importa o tempo do nosso renovo. O que importa é que quando a gente voltar, as pessoas vão falar, eu achei que você estava morto. E você diz, não, quase morto, não é morto. Eu estou renovado, eu estou revigorado pelo poder da palavra que está saindo desse altar. Eu me levantarei, eu me animarei, eu serei bênção aonde eu tiver. Fecha toda legalidade de intriga, fecha toda legalidade de inimizade, perdoa os que te feriram, perdoa os que te traíram, e você é um portador de bênção, em nome de Jesus. Chourabasa. Quando a águia vai para o renovo, a aldeia que ela mora pensa, ela morreu. Passa uns meses, ela já tirou todas as penas velhas com o bico. Ela foi no penhasco e desgastou todas as suas garras, ficou no sangue. Uma ave sem pelo, sem garra, e agora ela tinha o bico. Ela vai numa quina da pedra e ela bate o nariz até tirar aquela casca velha, e ela fica quietinha no lugar de secreto. É o nosso quarto, pode ser o nosso quarto. Ela fica secreto, quietinha. Daqui a pouco ela passa os dias, semanas, ela começa a perceber que vem vindo um pelinho novo, vem vindo uma pena nova. A unha que sangrava parou de sangrar. Ela começa a ter força na garra. Ela já sabe que dá para pegar. Ela já sabe que dá para segurar na pedra. Ela já sabe que dá para ela subir. E ela começa a perceber que o seu bico começa a querer sair um som. Parece que o bico dela começa a querer sair um som. Eu não sei assoviar. Começou a assoviar. Aí a aldeia achou, ela morreu. Daqui a pouco eles veem uma sombra passando. É a águia. Daqui a pouco eles ouvem um cântico. Deus vai tirar a nossa vergonha. Deus vai tirar a nossa humilhação, e no lugar da nossa vergonha, Ele, Senhor, se compromete em nos dar dupla honra. Mas para isso, nós temos que querer cantar um hino novo, um cântico novo, um cântico de vitória, em nome de Jesus. Você fica com essa palavra? Vamos nos colocar de pé na presença de Deus. Eu sei que Deus não tem super-homens. Eu sei que Deus não tem mulher maravilha. Mas eu sei que nós somos pessoas de verdade. Somos batalhadores. Lutamos pela nossa casa. Lutamos pela nossa família. A nossa família precisa de nós. Eu quero convidar você a colocar a sua mão na altura do seu coração. Querido Espírito Santo,
A tua palavra foi liberada. Agora ela está em movimento sobre nós. Não deixa que nenhum de nós saiamos daqui sem que essa palavra esteja dentro de nós. E a partir desta noite, Senhor, nós deitaremos e dormiremos. Amanhã nos levantaremos, iremos cultuar o Seu nome. À noite cultuaremos o Teu nome. Segunda-feira iremos trabalhar. As pessoas irão nos perguntar: o que você tem? Você vai dizer: é o poder do alto que está sobre a minha vida. É o poder do Altíssimo que está sobre a minha vida. Eu não fui levantado para ser divisor. Eu fui levantado para ser bênção. E é isso que eu vou ser. Se houver alguém doente nesse lugar agora, esse estado de enfermidade, esse espírito de enfermidade, saia desta vida, saia dessa casa, em nome de Jesus. E esse homem, essa mulher, seja revigorado, renovado como águia, e voar lugares altos. Você que nunca viveu algo novo, ouse a sonhar, porque o Senhor vai te capacitar, em nome de Jesus. Você crê? Diz amém. Diga graças a Deus.